Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouco sobre compostagem orgânica. Eu sou o Luiz, sou engenheiro ambiental sanitarista, venho aqui representando a Prefeitura e a EBRF. O curso nosso vai ser a partir de compostagem. Então, como é que se dá a compostagem hoje? Por que ela é importante? Hoje, no Brasil, a gente produz cerca de 441 mil toneladas de lixo por dia, onde 76% são depositados a céu aberto, ou seja, lixões. Todo mundo sabe como é horrível um lixão. E 13% são depositados em aterros controlados, são aqueles que não têm muitos animais voadores, tipo urubu, e ainda 10% em usina de reciclagem. 0,1% são incinerados. Do total do lixo urbano, nós temos 60% são formados por resíduos orgânicos, ou seja, casca de banana, laranja, coisas que a gente, quando vai fazer uma fruta ou chupar uma laranja, a gente joga fora. Então, esses resíduos que podem se transformar em excelentes fontes de nutrientes para as plantas, a gente pode fazer eles como adubo. A compostagem, hoje, ela é um processo que pode ser utilizado para transformar diferentes tipos de resíduos em adubo, como eu falei anteriormente, quando adicionado ao solo e melhora suas características, ele dá mais nutriente para o solo. Então, o que é a compostagem, pessoal? A compostagem é um processo de decomposição da matéria biológica, orgânica, de origem animal ou vegetal. Animal é feita por muitas espécies, como micro-organismos, como fungos e bactérias que vivem no solo, animais invertebrados, minhocas, que a presença de unidade de oxigênio se alimenta dessa matéria. E assim, eles propiciam que seus elementos químicos e nutrientes voltem à terra. Então, a gente tem um pouco do ciclo da matéria orgânica. Nós temos, por exemplo, as verduras, os alimentos, os restos de alimentos que a gente está jogando no lixo, a gente pode reaproveitar. De que forma? Fazendo a compostagem no recipiente. Esse recipiente, geralmente, a gente tem um pouco de humus, de terra, e a gente tem nossos aceleradores, né, que seriam nossas minhocas. Então, com isso, a gente tem um composto orgânico, e assim a gente pode fazer a fertilização da terra. Então, por que a gente poderia fazer a compostagem hoje? Por que ela é importante? Quando a gente joga fora, isso aqui é uma composteira, a gente, ao invés de jogar o alimento no lixo, a gente pode fazer com que ele vire um nutriente para a nossa terra novamente. Então, eu estou jogando restos de comida, lembrando que são comidas que não são cozidas não valem somente orgânicas. A gente joga, ela vai ir para a terra, os nossos aceleradores, as minhocas, elas vão transformar isso em nutrientes. E aqui a gente tem um chorume. Esse chorume, pessoal, é importante porque a gente pode até fazer explotar mosquito na nossa casa, que vai em planta, por exemplo, não sair espirrando, mas em plantas. Ele é um ótimo adubo para as plantas, para aguar uma planta. Ele revive novamente uma planta. Desculpa. Então a gente tem alguns tipos de compostagem. A composteira doméstica convencional, que é essa que eu mostrei anteriormente, e ela é formada por 3 caixas empilhadas uma em cima da outra, uma pequena quantidade de composto contendo micro-organismos e algumas minhocas, e tem que ser minhoca californiana, se não for, não dá certo. As 2 caixas de cima, que a gente tem aqui, elas servem como depósito de resíduos, assim como mostrei na imagem, a gente pode colocar casca de banana, casca de ovo, borra de café, sempre falando, alimentos cozidos, não. Então, como depósito para os resíduos domésticos, que devem ser colocados em pequenos tamanhos, nunca com exagero. Essas caixas em que as minhocas e os micro-organismos presentes na camada de terra atuarão para transformar esse resíduo em adubo orgânico, em um processo que dura cerca de 2 meses. Não é que eu já coloquei o alimento e já vai me trazer um adubo e um chorume para ser usado. Não, demora um pouco. A última caixa, que é essa aqui de baixo, que a gente viu que nós temos, a gente tem um líquido que é o chorume. Então ela serve para coletar esse líquido e também para... O chorume também ele é um adubo líquido.
e ele é um biofertilizante. E diferente do chorume produzido em aterros e lixões, ele não é tóxico. Os dos lixões, sim. Então, nós temos aqui o nosso minhocário, o caseiro, que a gente pode fazer em casa, até com aqueles potes grandes de maionese ou de outro tipo de alimento. A gente pode fazer colocando, empilhando um em cima do outro. Empilhando, a gente vai ter humus, a gente pode usar na nossa horta orgânica, quem tiver uma horta orgânica, e o resto de comida. O resto de comida alimenta, que deu humus, horta orgânica. Então você vai ter sempre um ciclo para poder fazer a utilização. A compostagem anaeróbica ocorre algumas reações no meio da montagem de leiras, como o auxílio de uma pá carregadeira. Essas são aquelas grandes composteiras, compostagem. São feitas de forma estruturada, com uma base matéria vegetal embaixo. Galhos grosseiros provenientes de podas de árvores de ruas mesmo, com o objetivo de garantir a inoculação do composto, para ele não ir para o solo e a gente poder aproveitar melhor ele. Então, quais são os materiais mais utilizados em compostagem? A gente pode fazer a compostagem de folhas secas, a gente pode usar folhas secas hoje. A serragem também, só lembrando que a compostagem ela não gera cheiro, mau cheiro, que a gente pensa que gera e não gera. Então a gente usa a serragem. Uma grama cortada também serve como compostagem, porque ela é orgânica. A palha também. Então, o que não pode ser colocado na composteira? Frutas cítricas, porque as minhocas elas não gostam de coisas ácidas. E o que inibe? Serragem, madeira tratada, laticínios, carvão vegetal, carne não posta, principalmente cozidos, nozes pretas, gorduras, derivados de trigo, alho, cebola, a maioria dos tipos de papel, casca, polpa de frutas e arroz cítricas. Então, por que fazer a compostagem? Eu tenho uma redução muito grande do volume de lixo destinado aos aterros e assim estou gerando uma grande economia para os municípios. Não estou lotando nossos aterros e nossos lixões. Reciclagem de matéria orgânica. Eu tenho um ganho de nutrientes para o solo. Meu solo fica extremamente nutritivo. Um adubo, ele é um adubo ecológico para a produção de alimentos orgânicos que seria numa horta doméstica, a gente pode ter em casa mesmo também. Eu estou diminuindo o mau cheiro dos lixos domésticos e trazendo um benefício ao meio ambiente. Por quê? Já que eu não estou gerando lixo para os aterros, para o lixão, eu estou trazendo um benefício ao meio ambiente, não estou contaminando alguns solos, que esse lixo pode ser contaminado com outros tipos de lixo, como plástico, papel. Bom, pessoal, é isso. A gente agradece a presença de todos.